Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Maurício Risati, faço doutorado em Geografia pela UFSM e nesse semestre serei o docente orientado da disciplina de Cartografia do curso de Geografia Bacharelado. A minha formação inicial é em Geografia Licenciatura pela UFSM, formado em 2016, e desde minha graduação minhas linhas de pesquisa são cartografia escolar e geotecnologias aplicadas à educação básica. Porém, eu nunca deixei de lado essa parte mais técnica e fundamental da cartografia. Então, nesse sentido, durante minha graduação, eu tive a oportunidade de ser monitor da disciplina de cartografia durante 6 vezes, 3 para cartografia A e 3 para cartografia B. Quando ingressei na pós-graduação, realizei docências orientadas também na disciplina de cartografia e atualmente estou indo para a minha quarta e última docência orientada. Então, nessa disciplina, eu fiquei responsável pela parte do mapeamento digital que nós vamos utilizar o software QGIS. Então, eu vou realizar a explicação, uma breve explicação de como o software é baixado, como instalar, as principais funções e nós vamos realizar um mapa de localização na aula de hoje. Bom pessoal, vou mostrar agora para vocês como que se realiza o download do software QGIS. Então, para começar, o QGIS é um SIG, um Sistema de Informação Geográfica livre e de código aberto, que permite a visualização, edição, criação de informações georreferenciadas, tá? Ok? A gente vai ir decifrando mais esse conceito no avançar das aulas, tá? Para realizar o download do QGIS, a gente vai em qualquer navegador, em qualquer site. No meu caso, eu fui direto no Google e eu vou escrever QGIS, tá? Então, o site oficial do QGIS é qgis.org. Vamos clicar aqui. Então, para realizar o download, a gente vai necessitar clicar nesse botão verde aqui, escrito Download Now. E o QGIS, ele é um SIG multiplataforma. No caso, eu estou dando o exemplo aqui em Windows porque o sistema operacional que eu utilizo é o Windows. Então, o meu navegador identifica que eu estou utilizando o Windows no meu sistema operacional. Nesse sentido, ele apresenta como baixar para o Windows. Porém, se eu clicar nessa setinha aqui, ele vai ter a explicação como que você baixa para Mac, como que você baixa para Linux e como que você baixa para aplicativos móveis, certo? No nosso caso, no meu, pelo menos, é para o Windows. Então, o QGIS ele vai sempre ter duas versões, uma mais atual, que é essa primeira, e a versão de longa duração, que ela é mais estável, ou seja, ela acontece menos erros quando a gente está mexendo com ela. Eu sempre utilizei a versão de longa duração, mas recentemente, para fazer o monitoramento do Covid, eu tenho utilizado a versão mais recente por causa de um complemento específico que eu necessito para monitoramento do Covid. Então, faz cerca de um mês eu estou utilizando essa versão 3.12, que é a versão mais atual. Então, eu trabalho principalmente com ponto, com polígono e com tabela de atributos muito densa, porque é um avanço, é um monitoramento do Covid, então eu tenho essa informação por data. Então, eu baixei essa versão 3.12 há cerca de um mês e ela não tem dado erro nenhum, o que é bem incomum para um sistema da informação geográfica, certo? Então, a gente vai baixar a versão mais recente, que é a 3.12, certo? Nessa versão 3.12, assim como a 3.10, ela é subdividida em 32 e 64 bits. Isso depende do sistema operacional que cada um utiliza. Para descobrir qual que é, a gente precisa abrir o meu computador então, e dar propriedades aqui dentro. Ó, aqui em tipo de sistema vai ter a informação, o sistema operacional de 64 bits, certo? Então, lá no QGIS, ou melhor, lá no navegador, eu baixaria a versão de 64 bits, essa aqui. Se tivesse escrito 32 ou 86, dependendo da versão, vocês baixariam a de 32, certo? Então, para baixar, como o meu computador é 64, eu vou baixar a versão do QGIS 3.12 de 64 bits. Eu clico aqui, vai abrir uma página agradecendo e eu vou clicar em manter para ele manter o download, né? Para ele realizar o download, certo? Não vai ter como eu mostrar para vocês aqui, mas o download vai acabar, né? Aqui está faltando 45 segundos. Isso depende da velocidade da internet. Algumas pessoas pode demorar até horas, certo? Então vocês terminem, esperem o download terminar, vocês executem esse arquivo que ele acabou de baixar e ele vai abrir uma caixinha, vocês só vão avançando. Eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês porque o meu já está instalado. Ele vai pedir para desinstalar. Eu não quero fazer isso porque ele está funcionando perfeitamente, certo? Então, quando o download terminar, vocês cliquem em cima dele e vão avançando, certo? Aguardem ele finalizar e saiam da aplicação. É isso.
Após a instalação do QGIS, a gente vai abrir ele para ver como ele se comporta. Então, o QGIS, quando ele é instalado, ele cria uma pasta na área de trabalho com os arquivos dentro dele, mas a gente pode acessar ele também pelo menu iniciar, digitando QGIS, QGIS Desktop, QGIS Desktop 3.12, que é o nosso caso. Possivelmente o de vocês é o 3.12.1 ou 3.12.2. Não vai mudar muita coisa. Vamos seguir assim mesmo. Então, vocês executem o QGIS Desktop 3.12, certo? Não necessariamente precisa ser o com Grass, que nem estava escrito ali, ó. With Grass. Não necessariamente precisa ser. Pode ser só o QGIS Desktop 3.12, sabe? Essa parte final aqui não precisa ter. Então, aqui está o QGIS aberto, né? Ele tem essa padronização aqui. Nessa parte superior aqui, a gente chama de barra de menus, ela é bastante interativa. Por quê? Porque ela é separada em caixas. Ó. A primeira barra é a barra de projetos, é a aba de projetos. Tudo que a gente quiser fazer de configuração no nosso projeto, a gente vai fazer por aqui. Inclusive, como salvar, a gente está fazendo um mapa. Salvar é aqui, por exemplo. Quando a gente quer abrir um projeto que já existe no nosso computador, é em abrir. Assim como o editar, o exibir, a aba de camadas, sempre quando a gente vai adicionar uma camada, adicionar uma imagem, pode ser por aqui. Se a gente quiser realizar uma configuração no programa, no QGIS em si, é nessa opção, configurações, opções. Quando a gente estiver trabalhando com complementos, complementos é alguma ferramenta nova que vem para o QGIS, criada por outro usuário. Ela é muito importante, principalmente pelo fato do QGIS ser de código aberto, então outras pessoas criam ferramentas que não tem no programa base e disponibilizam ela nessa aba de complementos. Ela é muito importante. Mais para frente eu vou mostrar alguns complementos bem interessantes para vocês. A aba de vetor e raster, que também é muito importante, por exemplo, eu quero cortar, eu tenho uma rodovia para o Brasil inteiro, certo? Eu tenho uma malha de rodovia, eu tenho uma camada de rodovia para o Brasil inteiro, e eu quero recortar ela somente para o Rio Grande do Sul. Então, eu utilizaria, por ser tratado de uma rodovia, a rodovia é representada em forma de linha, então rodovia é um vetor, então para cortar essa rodovia eu utilizaria a ferramenta recortar. Aí eu entraria aqui com a rodovia e a camada de sobreposição, o Rio Grande do Sul que eu quero cortar, e assim por diante. A gente vai estudando isso aos poucos, tá? Ok? Tem a barra dos rasters e assim por diante. Ok? Então, essa primeira aqui, ela é o layout, a interface do QGIS, que é o que eu estou apresentando para vocês, ele é bem amigável, certo? Então, o segundo item que a gente tem aqui, que é essa parte aqui, a barra de ferramentas, eu vou colocar um slide para vocês no Moodle, que ele apresenta isso que eu estou falando, tá? Brevemente. Isso aqui é a barra de menus, esse aqui é a barra de ferramentas, então esse aqui nada mais é que um atalho. Por exemplo, um novo projeto, é projeto novo, Ctrl N no caso, o atalho dele, mas eu posso vir por esse botão, assim como o salvar projeto. É projeto salvar, eu posso vir direto aqui no botãozinho do disquete. Aqui ele abre o compositor de impressão, que depois que o nosso mapa está pronto, a gente abre o compositor de impressão, onde a gente vai colocar coordenadas, vai colocar título, vai colocar norte, vai colocar legenda. É onde a gente vai finalizar o nosso mapa. Então, essa parte aqui a gente vai ver também, conforme a gente vai avançando nas atividades, a gente vai utilizar essas ferramentas aqui. Essa aqui é o menu da barra de camadas. Então, todas as informações que a gente tiver aqui, sejam pontos, linhas e polígonos, e qualquer outro tipo de imagem, como uma carta topográfica, como uma imagem de satélite, ela vai aparecer nessa camada aqui, na barra de camadas, certo? Qual que é o detalhe importante dela? A ordem que aparece aqui vai ser a sobreposição no nosso mapa aqui. Então, por exemplo, se eu tiver uma camada de ponto e uma camada de polígono por baixo, o nosso mapa, nessa caixa branca da direita aqui, quando a gente for utilizar ele, tudo que a gente tem aqui é o painel de visualização, certo? Tudo que a gente tem nas abas de camadas, eles vão aparecer desse lado aqui. Então, se a gente tiver uma camada de pontos e uma camada de polígonos, os pontos vão estar sobre os polígonos, então a gente vai estar conseguindo enxergar eles. Mas se a gente, na aba de camadas, aqui, se os polígonos estiver sobre os pontos vão ser tapados, porque os polígonos delimitam uma área. E isso é uma parte bastante importante, certo? Outra coisa,
Quando a aba de camadas é fechada sem querer, como a de navegação também, a gente pode... Ela é muito importante, porque tudo que a gente tem aberto no projeto é visualizado através da aba de camadas. Então, a gente pode colocar ela de volta em exibir painéis camadas. Aí ela volta ao normal, certo? Ou por aqui também. Se eu clicar no espaço livre aqui com o botão direito, ó, tem camadas painel. Outra coisa, pessoal, na versão do QGIS, a partir da 3, a gente está nessa aqui, a 3.12, essa aba que tem aqui, que é a aba de atalho de camadas, então essas camadas aqui, elas têm um atalho aqui, ela não vem por definição habilitada no QGIS. Para a gente fazer isso, para deixarem o QGIS de vocês igual ao meu, vocês clicam com o botão direito no espaço em branco aqui e marquem o gerenciar camadas. Percebam, o QGIS de vocês é desta maneira, a gente clica no espaço em branco com o botão direito e habilita o gerenciar camadas, certo? Tem outra barra aqui que é o painel de status, então que é essa parte aqui de baixo. Ele mostra a coordenada que a gente está deslocando o mouse, então a coordenada de tela, a visualização da escala em tela, se a gente quer dar algum tipo de zoom, a rotação e esse EPSG aqui. Esse EPSG aqui é o que a gente estuda lá em cartografia 1 como sistemas de referência, o datum. Então, por padrão aqui no software, ele está em WGS 84, mas quando a gente for abrir os dados para fazer o mapa de localização, a gente vai transformar isso em CIRGAS 2000, né? Vocês sabem, desde 2015, o sistema geodésico de referência para o Brasil e a América do Sul, desde o México, os Estados Unidos fica fora dessa norma, os Estados Unidos e o Canadá ficam fora dessa norma, utiliza o CIRGAS 2000 como um modelo geodésico de referência, certo? Então, todos os mapas que a gente for gerar aqui, a gente tem que finalizar ele, a gente tem que reprojetar as coordenadas para a CIRGAS 2000. Por que tem essa diferença? Vocês devem ter visto lá em Cartografia 1 que o Brasil passou por vários, como por exemplo o Córrego Alegre, o SAD 69, certo? E por que essas mudanças ocorrem? A gente vai avançando nas tecnologias e a gente precisa abandonar algumas coisas e criar umas novas. Então, tanto o SAD 69 como o CIRGAS 2000, o SAD 69 como o Córrego Alegre, eles tinham uma concepção topocêntrica. Ou seja, ele era utilizado mais para fazer mapeamentos regionais, certo? Com os avanços que aconteceram na área da comunicação e da tecnologia na década de 80, na década de 90, dentro do contexto da Guerra Fria, tem a corrida aeroespacial, o que acontece? Tem a difusão de imagens de satélite, a difusão de um sistema de posicionamento global, né, que é o GNSS, sendo que o mais famoso dele é o GPS. Tudo isso faz com que necessite de um sistema de referência de coordenadas que seja mais global. Então, nesse sentido, surge o WGS. Nesse sentido, surge o CIRGAS 2000, que qual que é a diferença desses dois para os demais? Ele é geocêntrico, o centro das coordenadas dele é no centro da Terra, diferentemente dos topocêntricos, que era um ponto na superfície terrestre. Então, os topocêntricos eram mais regionais e os geocêntricos são globais. Ok? Então, os geocêntricos, como é o WGS, que é o padrão mundial, por exemplo, o sistema de referência do GPS é o WGS 84. O mundo todo utiliza esse. Então, é um sistema de coordenadas global. Então, essa é a importância. Então, a gente, qualquer coisa, qualquer informação que a gente for tirar do Google Earth, por exemplo, que a gente for buscar de um GPS, essa informação vai vir em WGS 84. Certo? E se a gente for analisar o elipsoide de referência que forma o WGS 84 e o CIRGAS 2000, ele é o mesmo, certo? Então, o CIRGAS 2000 nada mais é que uma adaptação feita do WGS para a América do Sul. Tanto é que a gente pode, inclusive o IBGE tem uma norma que considera o WGS e o CIRGAS 2000 iguais para fins práticos, porque se a gente for analisar a precisão dele, eles são a mesma coisa, só muda a quinta casa após a vírgula. Então, se a gente for levar alguma informação em WGS ou CIRGAS, vai ser praticamente a mesma coisa. Mas a gente, por ser obrigado a transformar para CIRGAS, que é o Sistema Geodésico de Referência para o Brasil, mesmo sendo em WGS, a gente não custa nada reprojetar as coordenadas para WGS, certo? A gente vai ver isso principalmente quando for trabalhar com bacias hidrográficas, certo? Nessa parte mais de datum. Por quê? Porque para delimitar uma bacia hidrográfica a gente vai precisar de uma carta topográfica. Então, a gente vai pegar a carta topográfica,
vai abrir ela no QGIS, vai fazer o georreferenciamento. E as cartas topográficas brasileiras, por elas serem mais antigas, elas não vão estar em Sirgas 2000, elas vão estar nos sistemas geodésicos antigos, SAD 69 ou Córrego Alegre. Então a gente vai fazer um georreferenciamento dessa carta, ou seja, puxar ela para o lugar certo, né? Coletar as coordenadas dela e puxar ela para o lugar certo, porque as cartas, como a gente viu em cartografia 1, elas são delimitadas por coordenadas, e essas coordenadas elas estão amarradas a um sistema de referência, certo? Então a gente vai georreferenciar ela, puxar ela para o lugar certo, que é no espaço. No caso, uma carta de Camobi, tem que pegar Camobi, Silveira Martins e assim por diante, com base no que? Com base nas coordenadas. Então, a gente faz o georreferenciamento dela com base no datum que está presente nela, ou seja, Córrego Alegre ou Sirgas 2000, ou melhor, Sirgas 2000 ainda não. Só as mais novas. Vou mostrar nessa aula para vocês que eu tenho uma carta de Santa Maria que já está em Sirgas 2000, porque ela foi feita em 2018, sabe? Mas as cartas mais antigas que a gente tem acesso, elas vão estar em Córrego Alegre ou em SAD 69. Então a gente vai já referenciar elas nesses sistemas e depois projetar para Sirgas. Por quê? Porque a gente é obrigatório, todas as informações espaciais que a gente gera, seja Sirgas 2000. Então eu vou explicar melhor isso mais para frente. Então tá bom, pessoal. Essa aqui foi a parte breve da explicação da interface do QGIS, breve mesmo. E eu vou detalhando cada uma delas à medida que a gente for usando, certo? A gente vai realizar um mapa agora, um mapa de localização de Santa Maria,